Fala, torcida vascaína. Boa noite. O Vasco empatou em 3-3 com o Cruzeiro no Mineirão. Em um jogo maluco, cheio de gols, erros defensivos, reação e o que deixou um sentimento no torcedor vascaíno. Dava pra gente ter saído com a vitória hoje. Hoje eu vou falar sobre o jogo, sobre a atuação do time, sobre o trabalho do Renato Gaúcho até aqui, o que ele fez hoje, tanto no jogo contra o Cruzeiro, quanto quinta-feira passada no jogo contra o Palmeiras. E da minha opinião sincera, se esse empate foi bom ou ruim pro time. E da minha opinião sincera, se esse empate foi bom ou ruim pro time do Vasco. Pós-jogo. Já se inscreve no canal, tá bom? Tem vídeo aqui todos os dias. Apesar da pressão do Cruzeiro, o Vasco entrou com mudanças significativas em relação à falta de Thiago Mendes. Dessa vez, quem entrou no lugar do nosso capitão foi o Tietê. A ideia era propor um jogo reativo, com o David e Andrés Gomes na frente, com o Nuno Moreira fazendo articulação no meio de campo. Mesmo fora de casa, o Vasco da Gama não conseguiu jogar. Marcou 3 gols, articulou o jogo, teve possibilidade de vitória. E não é algo para qualquer um. Você concorda comigo? Ainda mais dentro do Mineirão contra o Cruzeiro. Os gols do Vasco mostraram exatamente isso que eu acabei de falar. Barros apareceu bem no ataque, marcou 2 gols. Breno aproveitou a oportunidade, também marcou gol. O gol até da segunda virada do time. Andrés Gomes também fez um excelente jogo. Ofensivamente o time funcionou muito bem, porém defensivamente deixou a desejar de alguns pontos e sofreu muito. O Vasco infelizmente tomou 3 gols. Em alguns momentos faltou marcação, faltou atenção, principalmente dentro da área. E quando você faz 3 gols fora de casa, ainda mais um time como o do Cruzeiro, você tem que ganhar. É obrigação, você tem que ganhar. Dentro do contexto, o resultado não foi ruim. O time teve desfalques, jogou fora de casa, enfrentou um adversário forte, que é o Cruzeiro, que foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro no ano passado, e mesmo assim conseguiu sair e jogar o jogo. Isso mostra uma coisa clara, torcedor: evolução. Essa é a palavra. O Vasco hoje mostra um time mais competitivo do que era antes. O time não se entrega, o time reage e o time cria chance o tempo todo. Ainda tem problema defensivo? Tem. Ainda precisa de se ajustar? Precisa. Porém, já dá para ver um padrão melhor de jogo do que estava sendo feito por Fernando Diniz anteriormente. Na minha opinião, o empate foi mais que justo, pelo que foi o jogo. Entretanto, pela forma como a partida aconteceu, com erros da arbitragem, expulsão do Cauã Barros e das remontadas que o Vasco teve, né, as viradas que o Vasco teve, o Vasco deveria ter saído com a vitória, ao invés do empate. Qual o sentimento que fica para o resto da temporada? Se o Vasco conseguir ajustar a defesa, com toda certeza, aí sim o Vasco vai brigar por coisas melhores durante a temporada, seja no Brasileiro ou nas Copas. O Vasco tem um bom time, e o que eu falei no vídeo anterior, é o melhor elenco do Vasco após 2012. Então, são mais de 15 anos que o Vasco não tem um elenco tão competitivo quanto tem hoje, moço. O jogo de hoje mostrou uma coisa: o time está no caminho certo. Apesar das falhas, se ajustado, ele vai jogar melhor e vai render melhor. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Foi bom o ponto que o Vasco ganhou? O Vasco está evoluindo com o Renato? E outra coisa, esse time vai brigar por coisas melhores dentro do Campeonato Brasileiro? Deixa nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, siga o nosso canal, porque aqui todo dia a gente fala de Vasco.